tá? Então, a princípio, a gente sempre acha que o som está vindo do lado com o aparelho auditivo, tá? Mas a gente não perde a informação do outro lado. Com o tempo, né, dependendo ali da pessoa, cada caso é um caso, o que acontece? O cérebro começa a modificar, não da mesma forma de uma estimulação direta, mas ele começa a entender por conta desse atraso que o som está vindo do outro lado. Então, pode ajudar na localização. Onde eu compro aparelho, não falaram. Eu cheguei a fazer o teste, mas o meu aparelho é de colocar. Põe atrás da orelha, eu não consegui me adaptar. E o que eles estimularam de adaptar, realmente, o som vem mesmo. Fiquei uma semana fazendo o teste. Aí um dia eu peguei um Uber, caiu. Quando caiu, eu já queria devolver o aparelho. Porque não consigo me adaptar fora da orelha. Entende? Segundo eles, já não existe. Existem modelos, né? A gente tem modelos que eles já são feitos mais anatômicos para exatamente os óculos, tá? Mas, às vezes, né, de pessoas. Às vezes tem gente que prefere interno, tem gente que prefere por fora. Tem várias... Hoje em dia, o que tem é a opção. Só não pode ficar sem. E melhor. Há 15 anos atrás, eu usava no todo. O preço dos dois era o preço de um carro popular. Há 15 anos atrás. Aí foi aumentando hoje, graças a Deus. Está na cara, mas está mais acessível. Muito benefício, né? O que é o custo do aparelho auditivo? Na verdade, assim, existem muitos estudos para o aparelho. Então, assim, antigamente, o som era um som, né? Então, às vezes, não sei se vocês já tiveram, conviveram com pessoas que pegavam o aparelho, ficava pitando, colocava na caixa, né? Por quê? O som, a qualidade do som não era a mesma. Hoje em dia, com a tecnologia, então, por exemplo, na Comunicare, a gente trabalha com duas marcas que são líderes no mercado, que é a Signia, que é a antiga Siemens, e a Videx. Então, o que os aparelhos têm? Eles já têm inteligência artificial. Então, eles já entendem no ambiente que a pessoa está, comportar com tal modo, eles já conseguem se adaptar melhor. E a qualidade do som é muito boa. Então, assim, eu não tenho perda auditiva. E, às vezes, quando tem lançamento, uma coisa, eu coloco para ver o som e eu consigo ficar tranquilamente com o aparelho. Não me incomoda, tá? Por quê? Porque a qualidade do som é mais próxima ao som natural mesmo, tá? Então, cada vez mais a gente está evoluindo de tamanho, de tipo e tudo mais para atender a todos. Bom, o uso do aparelho auditivo pode estabilizar, né, melhorar as funções cognitivas, como a gente tinha falado, memória, atenção, linguagem, percepção, então tudo isso está ligado à audição também, tá? E executivas, então, assim, capacidade de planejar, organizar, né, informações, iniciar tarefas, tudo isso também pode estar ligado à audição. Então, assim, o tratamento melhora como um todo. Equilíbrio, né? Então, localização sonora também tem a ver com o equilíbrio e tudo mais. Como a gente já tinha falado, né? Quanto antes a gente coloca, menor os prejuízos. Bom, e quando reabilitar? Sempre e quanto antes, né? A gente falou já bastante disso. Então, reabilitação precoce, quando a paciente ainda compreende bem, é fundamental, gente, tá? Quanto mais tarde a reabilitação, pode ser que as habilidades perdidas não sejam recuperadas. E é o que a gente está falando do nosso funcionamento do cérebro, tá? Então, vamos, quanto antes, melhor. Isso não só para audição, qualquer reabilitação, gente. Então, assim, se a gente lesiona, né, se a gente tem algum problema na perna, se a gente esperar, né, muito tempo, se a gente começar a fisioterapia logo, a gente vai ter um melhor resultado, tá? Na audição não é diferente. E por que reabilitar? A dificuldade auditiva pode não parecer grande, mas já pode estar presente nas situações mais desafiadoras, né? Tratar a perda de audição pode ser crucial para prevenção de alterações. Você convence uma pessoa que acredita que não é isso, ela não está ficando surda. Então, você está do lado, está atrás, eu falo assim, desculpa, não entendi o que você falou. Você tem que estar lá e olhando para a gente. Outra coisa, quando vai num lugar, por exemplo, você vai numa lanchonete, tem uma música, para assim,
Desculpa, não entendi. Desculpa, não entendi. Aí eu te falei para ele, olha, você está com perda de audição, porque minha mãe teve perda de audição há muitos anos, mas o dela foi um problema causado por uma sinusite, né? Aquelas buchinhas, escorreu tudo para cá e ele teve o jeito de fazer um ronco. Mas ele não admite. Ele fala que não. Mas ele faz o exame, pelo Não menos? faz. Você não vai, não faz os dedos. Tinha que ter trazido ele aqui. Mas ele fica ativista nessas coisas, né? Cismou que não, e pronto, né? E tá difícil de Eu vou, convencer. no próximo slide, tem um QR Code aí que você aponta o celular, enfim, mas tem um site também, se vocês entrarem no site da Comunicare, existe lá uma opção de teste sua audição. O que é isso? A gente trouxe equipamento para fazer uma triagem auditiva em você. Então, assim, para ver se tem algum risco de ter perda auditiva ou não. Se tiver um risco, e aí encaminha para fazer o exame completo. Então, de repente, se você entrar lá com ele, com o próprio fone na casa, de repente ele faz, e aí vai dar o resultado, e aí ele vai entender que, olha, não, vou lá fazer o exame. Tá? Então, depois entra no site e coloca o fone em casa para ver se, o que ele vai, de repente, né? Talvez eu consiga convencê-lo a fazer em casa, né? Exatamente. Talvez eu consiga convencê-lo. Aí, se ele vê alguma coisa, aí ele vai já tem Você coloca, fala assim, olha, fiz aqui, olha que legal, faz aqui também. Para tentar. Relação a isso, chamou a atenção de uma coisa, que a mulher, às vezes, quando eu falo com ela pede que eu fale se eu estou virado ou ela tem que falar de frente um para o outro. Em que isso altera a audição? Eu não consegui entender até hoje. Primeiro que você fica com a fala direcionada, né? E todo mundo, quando escuta, né, a gente acaba fazendo um pouco de leitura labial, tá? Então, assim, por isso que quando teve a pandemia, as pessoas começaram a perceber mais rapidamente a perda auditiva, porque elas não estavam vendo. Então, assim, quando eu estou diretamente, né, olhando para você, a minha atenção auditiva está para você, eu tenho outras informações, né, visuais, e o som está vindo direto, né, a onda sonora. Você falar, você nunca tinha notado. Mas é por isso. Então, realmente a pessoa vai entender melhor, tá? Bom, gente, e assim, a reabilitação nunca foi tão fácil, que é o que a gente estava falando, né? Então, assim, hoje em dia, a gente tem todos os tipos de aparelho, né? Então, o aparelho conecta ao celular, você consegue ouvir ali um áudio de WhatsApp, você consegue falar com a pessoa, tem os aparelhos bem pequenininhos que já são recarregáveis, né? Então, você não precisa se preocupar com troca de pilha, às vezes aquela pilha de aparelho pequenininha caía, exatamente. E hoje em dia, os aparelhos não sofrem mais. Meu é de pilha. O seu é de Eu pilha? sempre bolsa, eu tenho uma pilha reserva. Que de bolsa, eu não lembrei. Eu estava vindo para a escola, aqui para as peras, assim. Quando eu estou no ônibus, deu uma pilha. Essa que é a aula. Sim, então, e hoje em dia já tem recarregável, né? Exatamente, já pensando nisso e tudo mais, a qualidade do som, todos os tamanhos, todos os tipos, né? Tem. Mas você vai dar o endereço, o e-mail do cara, tipo, até aqui o marido precisa. Vamos. Ele foi no otorrino e veio, onde que eu vejo lá? Não, a gente, aqui quando a gente vai fazer a triagem, eu deixei para vocês o voucher de avaliação gratuita na Comunicare, tá? É ali na Rua Salete, Comunicare Aparelhos Auditivos. Comunicare. E é Rua Salete, você falou? É na Rua Salete. Deixa eu ver. Número, você tem aí? 201. A gente anota ali para vocês, tá? Se você quiser também, a gente consegue até agendar já o atendimento para quem quiser. Mas é bem pertinho aqui. E lá faz a avaliação completa. Então, assim, imperceptível, né? Então, assim, hoje em dia, ninguém percebe que está com o aparelho. E tem a qualidade, realmente, que é o principal, qualidade sonora, hoje em dia é muito boa, tá? E qualidade sonora é igual a qualidade de vida também, né? Bom,